Que maravilha, é um prazer estarmos novamente com todos vocês aqui no nosso programa Entre Linhas, agora em uma nova temporada com muitas novidades, muitas pessoas ilustres que iremos entrevistar aqui e vai ser bênção de Deus. Não se esquecendo, já pedindo para você curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu like, nos enviar o seu feedback e, é claro, enviar essa mensagem para alguém que precisa ser alcançado, ser tocado com essas palavras renovadoras que serão faladas aqui. Fique agora com mais uma entrevista, ou melhor dizendo, hoje não será uma entrevista, hoje será uma autobiografia, onde eu mesmo, pastor Giovanni Fernandes, estarei contando o testemunho e o relato de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas ao longo desses anos. Confira agora aí na sua tela. Que alegria poder estar falando com todos vocês e contar aqui um pouco daquilo do que Deus fez e tem feito em nossa vida e através da nossa vida. Antes de começar, eu queria deixar um texto bíblico ao teu coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta às nações. Esse texto a qual o próprio Deus fala a respeito de Jeremias, eu acredito que para cada ser humano na face da terra, que recebe o dom da vida e a graça de construir uma história, todos nós temos um objetivo a ser alcançado e temos uma missão a cumprir para com Deus. Seja para abençoar a vida de alguém, seja para edificar a sua própria família ou a si mesmo. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que de fato sou um milagre de Deus. Nasci de uma família muito humilde e falo isso com muito orgulho, ali na Vila Padre Jackson, na cidade de Paranaguá, estado do Paraná, litoral do Paraná. Minha mãe, a Dona Valníria, e meu pai, Senhor José, em um matrimônio abençoado, tiveram 5 filhos. Um menino mais velho, 3 meninas e o caçula, esse que vos fala. Mesmo nascendo com muita dificuldade devido às condições da época, para piorar ainda mais a situação, com o nascimento, eu fui acometido de uma doença terrível. Eu sofria de sérias convulsões com ataques epiléticos. A minha mãe, desesperada, não sabendo o que fazer, vai à igreja e em uma manhã missionária, na Assembleia de Deus da Vila Guarani, quando o pregador estava ministrando a palavra e no momento do ofertório, a minha mãe não tinha nada de material para ofertar. Porém, o coração dela queima e ela sente a necessidade de ofertar algo para Deus. Então ela pensa, o Senhor não vai querer o meu filho tem uma doença, o meu filho é especial. Porém, o pastor usado por Deus aponta na direção da minha mãe de uma forma profética e diz, não importa a situação do teu filho, traga ele aqui e oferte-o como uma oferta missionária. E o nome do Senhor será glorificado em tudo isso. E assim aconteceu. A minha mãe foi caminhando em frente ao altar, me coloca dentro da toalha missionária como uma oferta viva. E a partir daquele dia, eu fui completamente curado. Não sofri mais de convulsão alguma e o nome do Senhor foi glorificado. Então, na infância, sendo criado na igreja, recebendo os princípios religiosos da minha mãe e dos irmãos da comunidade, com 7 anos de idade, eu comecei, então, o ministério do louvor, me destacando nos solos dos corais da igreja, até mesmo em festivais. Com 11 anos de idade, Jesus me batiza com o Espírito Santo na sala da escola bíblica dominical, através da professora Neumari, que estava lecionando ali naquela manhã na Assembleia de Deus da Vila Guarani. Essa igreja que faz parte da minha vida
da minha história, do meu chamado e da minha formação. Só que nem tudo é perfeito. E graças a Deus que essa imperfeição existe para que nós possamos contar o testemunho. Dos 12 aos 14 anos, o período da adolescência, essa fase que para muitos é um tanto obscura, porque fala de uma fase de transição e de mudanças. Eu também tive, sim, minhas guerras interiores, minhas crises de identidade, me sentindo como a dracma perdida, mesmo dentro da igreja, perdido, distante. Porém, por um curto período de tempo, quando Deus me chama para si em um renovo muito forte, e eu, com 14 anos de idade, decido me batizar nas águas, selar este ato profético, morrer para o mundo e viver para Cristo. E aí sim, aqui começa a nossa jornada. Com 15 anos de idade, eu recebo a graça de Deus e a oportunidade de estar passando um período de tempo como se fosse um estágio missionário no campo de Ipitanga, na Assembleia de Deus, com meu tio, pastor Benedito Carlos de Oliveira, ali naquela cidade, onde nós fomos líderes, um dos líderes de jovens, onde o grupo de jovens foi totalmente incendiado pelo Espírito Santo. Fizemos um congresso junto com o presbítero irmão Ziel na época, hoje ele é pastor, e a glória de Deus se manifestou de uma forma sobrenatural ali naquela cidade. Existem testemunhos fortes a respeito desse tempo e desse período que eu passei ali naquela cidade. Um abraço aos irmãos aí de Pitanga. Quando eu volto de Pitanga, no ano de 2001, começa então o nosso ministério. Eu estava ajudando uma obra missionária numa ilha missionária na cidade de Paranaguá, junto com o presbítero Eliel Chaves, que foi o primeiro obreiro a me dar oportunidade para ministrar a palavra. Um culto com apenas 6 pessoas, muito pouquinha gente, mas um culto carregado da glória de Deus. Eu não me esqueço até hoje, a palavra que foi pregada, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando a Bíblia fala da aparência de Samuel, e quando Deus vem falar que não olha a aparência, mas contempla o coração. Ali então começa o nosso ministério itinerante através da palavra de Deus. Começo a sair em alguns bairros da cidade de Paranaguá, com a minha bicicleta, que eu apelidei de Joaquina. Quem já ouviu o testemunho sabe muito bem do que eu estou falando. Aquela bicicleta mesmo, que eu fui presenteado com o ciclo de oração lá do 7 de setembro, na Ilha dos Valadares, onde umas irmãs se reuniram e me presentearam com uma circular barra forte da Monarch na época. E com aquela bicicleta eu cruzava a cidade inteira, com a Bíblia e o porta-CD atrás, pregando a palavra, louvando o nome do Senhor. Eu nunca me esqueço, em uma dessas andanças de bicicleta, Deus usou uma irmã lá na Ilha dos Valadares, a irmã Sueli na época, e ela profetizou para mim e disse que eu me alegrava por estar pregando a palavra do Senhor em cima de uma bicicleta, mas muito em breve eu cruzaria oceanos em pássaros de aço para ministrar a palavra do Senhor. Enfim, as agendas começaram a se ampliar nos bairros, depois através das cidades circunvizinhas. Subimos a serra, fomos a Curitiba, de Curitiba fomos ao norte do Paraná, e do norte do Paraná finalmente chegamos em Santa Catarina, onde nós pregamos a palavra do Senhor, aqui na cidade de Itajaí, no ano de 2004, e daqui não paramos mais. O nome do Senhor estava sendo glorificado para a glória do Senhor Deus. Então, aos 21 anos de idade, eu fui consagrado auxiliar. No Paraná chama-se de cooperador. Foi o meu primeiro degrau eclesiástico, porque eu sempre falo isso. No ministério a gente não sobe degrau, a gente desce para servir. E o primeiro degrau que eu desci no ministério foi de auxiliar, no ano de 2006, com 21 anos de idade. Meu querido pastor José Alves da Silva, que já dorme no Senhor, que tem o meu respeito. Porém,
de lá para cá, o nome do Senhor foi glorificado quando eu vim pregar em Itajaí e eu conheci, é impossível não sorrir nesse momento, em que eu conheci a irmã Geise, que foi um divisor de águas na minha vida, e em apenas 4 meses nós namoramos, noivamos e nos casamos em 2007. Foi uma bênção de Deus, tem sido até hoje. A minha esposa, que cuida do meu sorriso, eu falo que ela é motivo do meu sorriso, porque ela é minha dentista particular, né, meu irmão? Então é uma bênção de Deus. No ano de 2009, aqui na Assembleia de Deus, no Rio Bonito, em Itajaí, eu fui consagrado ao diaconato através do meu amigo, o pastor Paulo Rocha. E assim nós fomos descendo ainda mais nos degraus do ministério para servir o reino de Deus, para ser útil ao reino do Senhor. E no ano de 2011, através do pastor Pedro Máximo, na cidade de Guabiruba, nós recebemos a consagração ao presbitério. Fomos reconhecidos como presbíteros da obra de Deus para a glória do Senhor. Porém, uma promessa antiga estava para se cumprir, as viagens internacionais. Deus já havia falado, já havia usado pessoas que estaria ampliando as fronteiras. E nós estaríamos atravessando as fronteiras para pregar o Evangelho e louvar o nome do Senhor. E assim aconteceu. No ano de 2012, nós recebemos um convite direto do país del Uruguai, los hermanos del Uruguai, bendiciones. O missionário irmão Wellington, a missionária irmã Kátia, ali na cidade de Paysandú, no país do Uruguai, onde nós tivemos a primeira experiência de sair para fora do Brasil, do país, para pregar o Evangelho. E também no ano de 2013, através do meu amigo, pastor Denis Brito, lá de Toronto, do Canadá, um velho amigo que havíamos conhecido a sua família no norte do Paraná, tivemos a oportunidade de estar em terras canadenses para pregar o Evangelho, retornando logo em seguida no ano de 2015. E o ano de 2015 foi um ano abençoado por Deus na nossa vida, onde a minha esposa se formou em odontologia. Eu viajei a segunda vez para o país do Canadá e Deus nos deu a graça de sermos pais da linda princesa, a Giovana. A Giovana é um milagre de Deus, porque quando eu me casei com a minha esposa, o médico chegou para minha esposa e disse da seguinte maneira: vocês não podem gerar filhos antes da sua esposa fazer uma cirurgia delicada no ureter esquerdo, que por uma questão de nascença, o ureter esquerdo é duplicado, infeccionado, tem que se fazer uma cirurgia. Se não fizer essa cirurgia, que é uma cirurgia delicada, quando você engravidar, o organismo pode abortar até o 3º mês. E nós fizemos um voto e um propósito com Deus, que se Deus nos desse uma filha, não seria necessário fazer essa cirurgia, porque o Senhor estaria nos dando. E assim aconteceu. No dia 20 de dezembro de 2015, a Giovana nasce perfeita para a glória de Deus. Em 2015 também nós recebemos a graça de Deus de sermos consagrados a evangelista pelo campo da Assembleia de Deus de Navegantes, através do pastor João Costa Pereira na época, que foi uma bênção de Deus para o nosso ministério. E logo em seguida, 3 anos depois, nós fomos reconhecidos como pastores, através do pastor Pedro Máximo, no campo de Navegantes também, como pastor convencional, para a glória de Deus, sendo assim ainda mais útil ao reino dos céus e ganhando almas para o Senhor Jesus. E no ano de 2018, que foi um ano marcante para a nossa história também, eu tive a oportunidade de estar no continente europeu, no país de Portugal, no país da França e no Reino Unido, na Inglaterra, pregando a palavra do Senhor, onde Deus veio cumprir promessas grandiosas. E logo após de chegar da Europa, nós tivemos a honra e o prazer de, pela primeira vez, de forma oficial, ministrando no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, onde muita gente até me perguntou: quanto você pagou para estar lá? Não paguei nada.
Deus me colocou lá e o nome do Senhor foi glorificado, abrangendo ainda mais a nossa agenda, ampliando fronteiras e o nome do Senhor sendo glorificado. No ano de 2020, no ano passado, recebendo o convite pela segunda vez para ministrar no continente europeu, eu, minha esposa e a minha filha fomos até o país de Portugal ministrar a palavra do Senhor, onde ficamos retidos cerca de 5 meses. O nosso retorno era dentro de um mês e por causa do Covid, dessa pandemia que assolou o mundo inteiro, nós ficamos retidos, mas nós vamos ter uma matéria especial a respeito desse assunto que abalou o mundo inteiro e também mudou a nossa vida drasticamente, nos tornando ainda assim mais fortes, mais experientes para a glória de Deus. E hoje, com 36 anos de idade, servindo a Deus na Assembleia de Deus em Ilhota, através do pastor Gilmar Veloso de Linhares, que foi o nosso primeiro entrevistado aqui do programa Entre Linhas, estamos ministrando a palavra e louvando o nome do Senhor há 21 anos, atendendo agendas de forma itinerante e voluntária, ganhando almas para o Senhor Jesus. Maravilha! Agora nós temos aqui algumas perguntas dos nossos amigos internautas, né? E eu vou ler aqui. Essa pergunta é do Alisson Maciel, meu amigo pastor Alisson Maciel, que vai ser um dos nossos próximos entrevistados aqui no nosso programa, com certeza. Ele pergunta assim: Pastor Giovanni, qual a sua maior experiência no ministério? Na verdade foram duas. A mais marcante foi em São João Batista, eu creio que foi no ano de 2009, na igreja sede da Assembleia de Deus, Congresso Geral do Ciclo de Oração. Quem era o pastor na época era o pastor João de Deus, já de saudosa memória. Eu estava no momento da ministração, quando pais de uma criança trouxeram uma criança já sem oxigênio, estava toda roxa, no meio da pregação. Eu até me emociono de falar a respeito dessa história. Eles trouxeram seu filho para frente, a criança estava chupando um pirulito na hora do culto, e o pirulito escapa do cabo, desce no esôfago e fica preso. E a criança estava afogada. Ligaram para a ambulância, para o bombeiro, e ao invés de saírem correndo com a criança para algum hospital e pronto-socorro, vieram para a frente do altar e pediram oração. Nós levantamos a mão para o céu e eu fiz a seguinte oração e disse: Deus, que esse pirulito que está travado na garganta dessa criança derreta rápido e que o Senhor devolva o fôlego a essa criança. E ao mesmo tempo que nós oramos, no mesmo instante, a criança voltou a respirar, o pirulito deve ter se derretido ou descido e o livramento foi dado para a glória de Deus. A segunda experiência foi na cidade de Curitiba, também no ano de 2009, quando eu estava ministrando a palavra do Senhor e uma mulher que tinha uma bengala, ela tinha dificuldade de se mobilizar e ela andava com a bengala, e na hora do culto, na hora da pregação, ela começou a gritar muito alto, ninguém entendeu nada, ela veio para frente, pegou o microfone da minha mão, começou a mexer o braço, a perna, ela havia sofrido uma paralisia e ela disse que estava totalmente curada, levantando a bengala e glorificando o nome do Senhor para a glória de Deus. Agora nós vamos à segunda pergunta. Amigo, um conselho aos jovens pregadores: ore, estude e ore. E mais uma coisa, planeje o seu futuro. Nunca espiritualize tudo. Entenda isso. Deus faz, mas tem coisas que você que tem que fazer. Então se prepare para um futuro, se organize, não esquecendo de orar e também de estudar a palavra de Deus, porque com certeza a promessa vai se cumprir. Aqui está perguntando também com quantos anos você começou a ministrar. Como já disse na nossa autobiografia, eu comecei a ministrar louvores com 7 anos e a pregação da palavra do Senhor com 15 anos. Mais uma pergunta. Pessoas que marcaram seu ministério na área do louvor: cantora Cícera Lopes, cantora Sofia Cardoso e o cantor Júnior. E também o cantor Elias Silva. Na área da pregação, pessoas que marcaram o meu ministério: pastor Napoleão Falcão, pastor Gilmar Santos, pastor Marco Feliciano e o principal, o meu pastor José Alves da Silva, que já dorme no Senhor.
Muito bem, meus amigos, esse foi um pouco do nosso relato de tudo aquilo que Deus fez e tem feito através da nossa vida, e uma palavra final ao teu coração: nunca deixe de sonhar. Deus é um Deus fiel para realizar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. Coloque sempre Deus na frente, que com certeza as barreiras irão cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Visão Vídeo, Facebook Marcos Visão, Instagram visão.vídeo, WhatsApp 47 99101 6019. Visão Vídeo, a sua imagem com mais qualidade.